Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre empresas que fazem parte da nossa carteira aberta de investimentos. No caso, eu vou falar sobre o IRB, que é uma empresa de oportunidade que ingressou na nossa carteira. E o que acontece é que houve uma informação bastante interessante a respeito da terceira emissão de debêntures do IRB, e nós vamos fazer um dossiê construindo tudo o que aconteceu desde então para que a gente tenha uma compreensão sobre principalmente a saúde financeira da companhia. Hoje é 8 de abril de 2024 e conforme você pode ver aqui, o IRB fez essa emissão exatamente no dia de hoje, que veio aqui a título de um fato relevante. E esse fato relevante, ele fala da seguinte forma: resgate antecipado da totalidade das debêntures da terceira emissão, onde a companhia está dizendo que 100 mil debêntures serão resgatadas. Aqui a título de resgate antecipado facultativo total. Facultativo quer dizer o seguinte: eu quero todas, mas se eu não conseguir, tudo bem. Os titulares das debêntures farão jus ao pagamento do valor nominal unitário, ou seja, o valor que eles pagaram, acrescidos da remuneração conforme foi definido na escritura, ou seja, é o prêmio que é pago para quem à época emprestou dinheiro para o IRB em troca desses papéis. E veja que nós falamos da terceira emissão de debêntures. Isso significa, claro, que houve outras duas. A primeira dessas emissões, ela está dentro desse relatório anual daquele que foi o agente fiduciário da época, Pentágono Trust, e veja que dentro desse documento nós vamos encontrar aqui a data da emissão, que foi lá em 15 de outubro de 2020, que é o primeiro ano depois que foi detectado a fraude no IRB. E a data de vencimento, no dia 15 de 10 de 2023, 15 de outubro de 2023, portanto, foi do ano passado. Veja que o total previsto aqui era de 450 milhões e a remuneração, que está aqui embaixo, é aquele prêmio que eu falei, né? Como é que o sujeito vai pagar para quem empresta o dinheiro para o IRB? É de 100% da taxa DI, que normalmente é a taxa Selic menos 0,01%, né? Dá para colocar assim, mais 3,35%. Então, se ela estava a 13 claro, aqui a gente está falando de 2020 e iniciou lá com 2%. A gente tem que pensar que esse foi o período pandêmico. Depois, no final do ano, já estava batendo 4%, 5% e continuou crescendo, chegando a 13,75%. Então, se você pega 13,75% e você bota mais esses 3%, você vai bater ali nos 17%. Até, dada toda a conjuntura, né, um valor alto aí para ser pago, mas a gente sabe que a companhia estava naquele processo dela de recuperação. Já a segunda emissão, que nós também vamos ver no relatório da mesma empresa, Pentágono Trust, que emitiu ele no ano de 2022, veja que essas debêntures foram emitidas em 15 de 12 de 2020, com data de vencimento em 15 de 12 de 2026, portanto, ainda a vencer. E a remuneração aqui já mais módica, o IPCA mais 6,65%, se a gente considerar hoje o IPCA, ficaria mais parecido com a taxa de juros anterior, lá dos 13,75%. Então, daquelas duas primeiras emissões, uma está ok, já está vencido, uma em aberto, e a terceira emissão, que é essa que nós vamos falar, que é decorrente deste anúncio de quitação pelo IRB, veja que tinha aqui a ideia de captação de 250 milhões com a emissão da debênture. E como é que ela se dava, né? Então a gente viu ali, captação de 250 milhões, e a parte aqui que eu achei relevante é que essa emissão ela foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, que são aqueles que têm mais de R$1 milhão investidos dentro do mercado financeiro. Então não é para qualquer um. E a gente pode ver quanto que foi feita
essa emissão. Veja que aqui nós vamos começar essa aqui nós estamos falando da terceira emissão de debêntures, conforme apontado aqui embaixo. E esse documento aqui, vai ser bem aqui no final para a gente saber, ele foi publicado em 11 de dezembro de 2023. Então aqui é o momento em que se consolida a emissão e como ela se desenvolveu, que é bem interessante aqui. Porque daqui que nós vamos tirar a seguinte questão. Se eu tenho uma emissão de debêntures de 250 mil debêntures, e elas saíram a título de R$1.000 por debênture, ou seja, uma captação de 250 milhões, por que estão sendo quitadas apenas 100 mil debêntures e colocada como totalidade? Então veja que no encerramento dessa terceira emissão, nesse documento, o que se veio a comunicar foi o encerramento da oferta pública de 250 mil debêntures, tá? A R$1.000, totalizando então 250 mil. Só que isso aqui estava dividido em duas partes, sendo que 100 mil faziam parte do âmbito da primeira série. Então, inicialmente saiu uma primeira série de 100 mil debêntures e depois ainda existiu uma segunda série de 150 mil debêntures, que foi aqui emitida a título de segunda série. Então, isso foi dividido em dois. Será que ficou para trás 150 mil debêntures? Isso aí nós vamos dar uma olhada aqui. Então, como a gente viu, esse aí foi destinado exclusivamente para investidores profissionais. E aqui embaixo houve um aditamento dentro da documentação de escrituração. E isso aí foi aditado da seguinte forma. O que foi refletido? O cancelamento das debêntures da segunda série, então aquelas 150 mil foram canceladas, as quais não foram subscritas e nem integralizadas por investidores profissionais. Então, por isso que ela foi apartada. Já a primeira série, quer dizer, então em função do que aconteceu aqui nesse item 1, que é o cancelamento, a emissão foi realizada em série única. Então, a primeira série virou série única, pelas debêntures emitidas originalmente como debêntures de primeira série. Então, a primeira série virou série única. E que o valor total da emissão foi de R$100 mil. 100 milhões de reais. Então, se nós olharmos aqui embaixo, a gente consegue ver o que foi que aconteceu, Porque existe os dados finais da distribuição de quem foi lá e fez um empréstimo para o IRB, tomando em troca a subscrição através dessas debêntures. Então veja que pessoas naturais, ou seja, CPFs, foram 479 subscritores e levaram 25.719 debêntures que acabou virando série única. E fundos de investimentos, foram 7 fundos de investimentos que levaram aí de forma pesada 61.900 debêntures. E companhias seguradoras, até queria saber um dia que companhia seguradora foi essa, apenas uma, que levou 10 mil debêntures. Mas não se encerra aí. Ainda existe aqui outros. Esses outros eu não sei o que são 34 que levaram 2.381 debêntures, totalizando então entre CPFs e CNPJs 521, levaram as 100 mil debêntures para casa. E uma informação que eu acho relevante, isso aí começa lá em julho de 2023, em julho do ano passado, e essa publicação ela acontece no final do ano passado, 11 de dezembro de 2023, onde é dado, por fim, o encerramento. E é curioso porque nós estamos apenas iniciando o 4º mês de 2024. E o IRB vem, no dia de hoje, 8 de abril de 2024, anunciar o resgate antecipado da totalidade das debêntures da terceira emissão. E aqui vem uma informação interessante para quem é investidor do IRB. Pois, se está fazendo a antecipação, significa que tem um indício de uma saúde financeira da companhia. É um indicador interessante. E aqui eu acho que dá para discutir, que eu vejo como uma coisa importante quando esse tipo de fato acontece,
é que a gente não se pergunta muito aqui no canal o que eu penso da empresa tal, da empresa Y, X, etc. Mas muitas vezes, claro, a gente olha o cenário, depois a gente olha o projeto onde está inserida aquela empresa e olhamos depois, por fim, os dados fundamentalistas. Mas, quando você é investidor, eu acho que o que acaba preponderando nessa questão toda é o quanto você vive a empresa, o quanto você vê essas medidas, porque isso vai montando uma história de como ela veio se comportando. Seja ela numa condição positiva, não era o caso do IRB, e você acaba vendo assim como a empresa ela vai se ajustando, vai melhorando, vai se modificando, ou até como você vê um caso, claro que não é um caso extremo, que é uma fraude, como aconteceu com lojas americanas, mas o quanto ela também pode ir piorando, o quanto ela pode ir degringolando. Então, você viver a empresa é muito mais importante do que você comprar ela apenas porque você viu, alguém disse, fez uma ideia, ou você olhou para a empresa e viu que ela está em um determinado momento pagando proventos interessantes. Você viver a empresa lhe dá uma certeza maior sobre o caminho que ela vai adotando e fica acima de tudo isso, porque senão você vai passar muito tempo, eu estou dizendo investidores pequenos como nós, certo? Você vai passar muito tempo atirando para muitos lados no mercado, às vezes sem entender direito as empresas que você está colocando na sua carteira e por fim até vindo a se decepcionar. Não que fazendo tudo isso você não venha a se decepcionar, mas você pelo menos vai saber que se uma empresa ela acabou degringolando, isso não é não havendo fraude, estou descartando a fraude. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que é paulatino até o ponto que você entende, pô, isso aqui já não dá mais, eu tenho que vender. Isso é muito comum de acontecer, mas não vai ser na maioria dos casos. E a gente quer o que? Que a composição nos dê o rendimento que nós estamos buscando. Então, viver a empresa é mais importante do que ficar selecionando aquela que eventualmente a gente pode achar que é a melhor num determinado momento. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.